Queridos, nós falamos um pouco semana passada, sobre como receber a vida de Deus em nós. E nós falamos sobre o poder que a palavra tem de transformar a nossa mente e de nos fazer parecidos com Deus, de nos fazer mais semelhantes a Deus. Na verdade, o que a palavra faz é resgatar, é trazer para nós a imagem de Deus. Ela cria, ela gera isso dentro de nós. Essa nova vida, essa imagem segundo Deus, ela é gerada em nós através da palavra. E nós falamos um pouco sobre isso, um pouco sobre como isso é precioso para nós. E hoje nós pegamos esse texto é um texto tão conhecido, o texto de Josué, que é uma palavra que o Senhor deu para Josué num tempo de conquista. Amém? É uma palavra que o Senhor deu para Josué num tempo de conquista. Querido, e essa palavra, se você quer conquistar, se você quer romper, se você quer crescer, se você quer dar mais passos na sua vida, e se nós entendermos aqui e vivermos como Josué viveu aquilo que o Senhor disse para ele, se nós vivermos, nós daremos passos de conquista na nossa vida. Aqui, queridos, tem algumas chaves maravilhosas, algumas chaves preciosíssimas de como nós podemos nos encher da vida de Deus, nos encher. E isso é algo tão poderoso, tão poderoso. Queridos, encher da vida de Deus é encher de graça, é encher de força. Encher da vida de Deus é encher de coragem, é encher de virtude, é encher-se de potencial. Encher da vida de Deus é encher de abundância, é encher de prosperidade, é encher de alegria, de vitória. Isso é encher da vida de Deus. Sabe por quê? Porque isso é o céu. Isso é a imagem do céu. O céu é assim. Deus é assim. O Senhor Jesus é assim. O Espírito Santo é assim. Então, quanto mais eu me encho da vida dele, mais eu me torno semelhante a ele. Querido, mais cheio, mais da sua plenitude nós temos dentro de nós. Mais somos preenchidos. Eu sempre digo que o ser humano, ele tem um vazio, um buraco tão grande dentro dele, tão grande, que ninguém consegue preencher. Nem o maior amor, nem a maior alegria, nem o maior dinheiro. Nada consegue preencher esse vazio que há dentro do ser humano. Querido, porque, olha, uma coisa poderosa. Prepare-se para ouvir uma coisa poderosa. Nós fomos feitos, a Bíblia diz que somos templos de Deus. Você foi feito para que Deus habite dentro de você. Querido, nada pode preencher isso. Nada, é só Deus. Olha, dentro de nós existe um lugar, que é um lugar preparado para nós nos relacionarmos com Deus, para nós ouvirmos a sua voz, para nós discernirmos a sua voz. Nós temos dentro de nós uma capacidade poderosíssima de nos encher dele. Querido, isso é tão grande, isso é muito maior do que o que a gente pode imaginar. Isso é algo maravilhoso. E é por isso que o homem, o ser humano, ele sente um vazio dentro dele. O vazio, querido, é essa falta que ficou, a falta de Deus.
Mas quando ele entra, ele vai preenchendo, sabe? Ele vai preenchendo. E só ele pode trazer para a sua vida o céu, a abundância, a alegria. Só ele pode trazer para a sua vida a prosperidade. Eu sempre falo de prosperidade e eu sempre digo que quando eu falo em prosperidade, eu não estou falando necessariamente de dinheiro. Eu estou falando de tudo aquilo que a nossa alma precisa para ser próspera. E na verdade o dinheiro ele não vem entre as primeiras coisas que a nossa alma precisa para ser próspera. E querido, e uma coisa interessante nisso, sabe? É que às vezes a gente acha que Deus está preocupado em transformar o nosso comportamento. Então muitas vezes a gente fica muito focado no comportamento. Que eu tenho que ser assim, que eu tenho que me comportar desse jeito, que eu tenho que agir assim. E às vezes a gente até se afasta de Deus, porque a gente fala, eu não consigo me comportar da forma como um cristão tem que se comportar. Eu não vou batizar porque eu acho que eu não consigo ser desse jeito. Eu não consigo agir assim, eu não vou conseguir. E na verdade, querido, essa não é a maior preocupação de Deus. Deus não está tão preocupado com o nosso comportamento. Você sabe o que preocupa Deus, o coração de Deus? É a nossa mente. Ele está muito mais preocupado em transformar a nossa mente do que em transformar o nosso comportamento. Você sabia disso? E por isso mesmo o Senhor Jesus disse assim, olha, venha do jeito que você está. Vem. Por quê? Porque quando você vai para Ele, querido, sua vida pode estar toda torta, as coisas podem estar fora do lugar, o seu comportamento pode não ser do melhor, mas se você vai para Ele, é tudo que Ele precisa. Se você abre a sua mente, se você dispõe o seu coração para que Ele entre, é tudo o que Ele precisa. Então, quando nós erramos, quando nós falhamos, quando nós não conseguimos corresponder no nosso comportamento, da forma como a gente acha que deveria, eu quero te dizer uma coisa. Deus quer que você foque na transformação de mente que Ele quer operar em você. Então Ele diz assim, filho, tudo bem. Se você não conseguiu se comportar da forma como você acha que deveria, mas vem cá. Vem me conhecer. Vem me ouvir. Vem entender da palavra. Filho, vem cá para entender como que o céu funciona. Filho, vem cá para entender como que eu funciono, como que a minha mente funciona, como que o meu pensamento funciona. Filho, vem aqui para você entender como é que eu te amo. Porque se você entender o quanto eu te amo, você não vai achar que por causa de um comportamento seu, você se perde de mim ou se afasta de mim. Vem cá para compreender o meu coração. É isso, querido. É isso, Ele está muito mais preocupado em transformar a nossa mente do que com aquele comportamento que a gente teve ontem. Amém? Muitas vezes nós permitimos que o nosso comportamento nos afaste de Deus. Na verdade, isso tem afastado muitos cristãos. Tem impedido muitas pessoas de se achegarem a Deus. Por quê? Porque elas acham que elas têm que chegar e oferecer alguma coisa. Elas acham que elas têm que ter alguma coisa. Então elas dizem assim, não, mas eu não estou pronto. Não, mas eu não consigo. Não, ainda não dá. Querido, aí eu quero dizer, não é por aí. O caminho não é esse. Você não tem que estar pronto. Você só tem que vir para Ele. Você só tem que abrir o coração. Você só tem que deixar que a vida dele entre, que a palavra dele entre em você.
E a palavra, como nós dissemos semana passada, e quem não esteve aqui, pode pegar lá no YouTube, no nosso canal do YouTube, BC Veneza, está lá. As pregações a gente vai colocando lá. Se você não encontrar lá, você encontra no Facebook. Querido, nós vamos sendo gerados pela palavra. E gerar, o que é gerar? Gerar fala de essência, fala de criar do zero, não é? Criar é uma essência, não é algo que comece de fora para dentro, não é algo que comece com um comportamento. Nós somos gerados por meio da palavra. Então, quanto mais a palavra entra na nossa mente, quanto mais a vida de Deus entra por meio da palavra, mais nós somos gerados e transformados na mesma imagem. Como diz lá em Coríntios, e é tão lindo. É tão lindo, queridos. Quanto mais nós olhamos para Ele, nós refletimos como num espelho a glória dele. Querido, imagine um grande espelho aqui na frente. Eu não estou aqui, tem um grande espelho. Imagine que você olhe para esse espelho. E nesse espelho está refletida a glória de Deus. Quando você olha para esse espelho, o que você vê? Você não vê mais o seu rosto, você vê a glória dele. Não é assim? É isso que a palavra faz. E a palavra diz assim, e aí você é transformado na mesma imagem. Olha que coisa linda. Você olha para o espelho é a palavra. Querido, você começa a ver a glória dele. E essa glória que você vê no espelho, ela te transforma na mesma imagem. Qual imagem? A imagem da glória. E aí o Senhor Jesus diz assim que ele partilhou, ele repartiu a glória dele conosco. É isso. Ele repartiu a glória dele conosco. Então você recebe essa glória que ele repartiu. E aí você é transformado nessa imagem, essa imagem de glória. O que é a glória? Nós falamos sobre isso alguns meses atrás, eu falei bastante sobre isso, mas na maioria das vezes, quando nós falamos sobre a glória de Deus, e principalmente isso que ele repartiu a glória, querido, não é somente um brilho, como às vezes a gente imagina, um brilho poderoso assim. A glória é quem ele é a pessoa dele. Ele é tão santo, tão maravilhoso, tão perfeito, tão amoroso, tão lindo. Isso é a glória dele, é ser quem ele é. E ele pegou isso através de Jesus, e o próprio o próprio Senhor Jesus Cristo diz isso quando ele está se referindo, quando ele faz a oração pelos discípulos, e ele diz isso assim como o Senhor compartilhou a sua glória com eles. Ele compartilhou quem ele é conosco. Pensa nisso. Querido, toda vez que eu penso sobre isso, eu imagino o nível do comprometimento dele conosco, o quanto ele se comprometeu. Eu fico constrangida, eu fico emocionada, eu fico impressionada quando eu penso nessa realidade, nessa verdade do nível do comprometimento dele. Ele compartilhou a glória dele conosco. Ele compartilhou, o Pai compartilhou o Filho. O Filho se fez homem. Querido, não é só que você olhe para a glória dele, que você seja transformado nessa mesma imagem, mas ele se fez homem.
Então, quando você olha para a glória de Cristo, nós olhamos para Cristo, nós estamos olhando para um Cristo glorificado, para um homem glorificado. E você pode olhar para ele, ser transformado nessa imagem aqui na terra. Só que isso é muito mais profundo, por quê? Porque a palavra diz que quando nós ressuscitarmos, quando o Senhor Jesus voltar para nos buscar, os que estiverem mortos vão ressuscitar, receber um corpo glorificado, os que estiverem vivos serão transformados. Ou seja, queridos, eu tenho uma imagem de Cristo, homem, que recebeu um corpo glorificado e que está assentado à direita de Deus. Pensa sobre isso, e eu acho isso lindo, lindo, isso me constrange, isso, quando eu falo sobre isso, querido, me dá vontade de chorar. Pensa que à direita de Deus existe um homem que te representa. Um homem que te representa, querido. Você tem, eu e você, homens, raça humana, nós temos um homem que nos representa à direita do Pai. E o nome dele é Jesus Cristo, Filho de Deus. E ele vai voltar para nos dar uma herança, que a palavra diz que nós seremos co-herdeiro, nós vamos herdar juntamente com ele. Por isso, querido, que a Bíblia diz que ele é o primogênito de muitos. Por que a Bíblia fala que ele é o primogênito? Querido, ele existe desde sempre, ele é eterno. A Bíblia não precisaria dizer que ele é o primogênito. Ele é o primogênito da raça humana. Ele é o primogênito nosso, ele é o nosso primogênito. É o primeiro de muitos que serão transformados, que terão dentro de si a glória do próprio Deus, que receberão um corpo glorificado. É o primeiro de muitos. Sabe, queridos, nós não podemos perder de vista o quanto é maravilhoso, o quanto é glorioso aquilo que o Senhor nos deu. Nós não podemos perder de vista que o nosso Deus, ele é um Deus grande, ele é poderoso. Tudo que ele faz é grande como ele é grande. Sabe? E nós, por causa do pecado, nós perdemos essa visão de Deus, nós perdemos essa visão do propósito. E muitas vezes nós vivemos como homens aqui na terra, num descomprometimento, descomprometidos. Sabe, às vezes nós vivemos aqui na terra como de uma maneira tão comum, de uma maneira tão pequena, e perdemos de vista qual é a nossa realidade. Queridos, e aí nós precisamos olhar para Ele. Olhar para Ele, para que a gente tenha em vista, para que a gente não perca essa realidade, a realidade do céu, a realidade do que o Senhor Jesus fez por nós. E a realidade, querido, que está por vir, de qual é a nossa herança, de qual é a nossa recompensa. Aquilo que está por vir sobre a minha vida, sobre a sua vida, é tão grande quanto o nosso Deus é grande. É tão lindo quanto o nosso Deus é lindo. É tão poderoso como o nosso Deus é poderoso. E aí eu queria falar um pouco sobre Josué. Querido, porque para nós vivermos essa realidade, nós precisamos entender, querido, que existe uma forma das coisas acontecerem. E a gente precisa entender o princípio, a gente precisa entender a forma como as coisas acontecem, a gente precisa entender esse jeito de Deus agir.
para que esse poder possa agir em nós, para que a gente também, o nosso crescimento seja rápido. Querido, Deus não quer que você passe 10 anos, 20 anos para chegar ao amadurecimento, não. Você pode amadurecer em Deus muito mais rápido. Você pode amadurecer em Deus muito mais rápido se você entender qual que é o funcionamento, se você caminhar naquilo ali. E essa é a vontade de Deus. Querido, quando Deus fala com Josué, ali, nesse texto que nós lemos, Deus chama Josué para um padrão de mente renovado. E eu quero dizer para vocês hoje que uma das chaves para essa vida sobrenatural, para essa vida, para essa compreensão poderosa, para esse receber de glória, de vida de Deus em nós, é ter uma mente renovada, ter uma mente, pensamento renovado. E a primeira coisa que o Senhor diz ali para Josué, o Senhor fala assim: Josué, seja forte e corajoso. Querido, e quando Deus fala isso para Josué, é muito interessante, porque assim, Deus não estava querendo dizer para Josué assim: Josué, vai treinar, vai se tornar um guerreiro, vai aprender a empunhar a espada, vai fazer bastante exercício físico para você ficar bem forte, né? O contexto ali, quando Deus fala: Josué, seja forte e corajoso. Essa força, querido, seria mais um significado assim: aquele que não se deixa vencer, aquele que é firme, aquele que tem força de vontade. Essa força está muito mais voltada para uma atitude mental do que para qualquer outra coisa. Então é como o Senhor dizendo para ele assim: Josué, você precisa saber qual é a atitude mental que você vai ter diante de tudo que vai se apresentar. E quando nós lemos a história, nós sabemos o que se apresentou para Josué. O que se apresentou para ele, querido? Ele estava, o contexto era um contexto de conquista. Deus havia dito para eles: olha, eu já entreguei a terra na mão de vocês, Canaã é de vocês, agora vocês têm que ir e conquistar. Vocês vão ter que guerrear por essa terra. Vocês vão ter que matar, vocês vão ter que matar os inimigos, vocês vão ter que vencer. E a primeira coisa que o Senhor fala para ele é o quê? Seja forte. Força, querido, é uma atitude mental de não se deixar vencer, de permanecer firme, de ter força de vontade. É a atitude mental que todo guerreiro tem que ter. E Josué, naquela ocasião, ele era o quê? Ele era um guerreiro. Querido, quando nós assistimos os filmes de guerra, quando assistimos aqueles filmes épicos, né, que a gente fala os épicos, aqueles soldados, eles tinham assim uma determinação mental e eles estavam dispostos a qualquer coisa. Eles não se deixavam vencer. E se eles tivessem de morrer, eles não perdiam a honra na hora da morte. Eles não se davam a desonra ou a humilhação, eles morriam com honra. E depois a segunda coisa que o Senhor fala para ele: seja corajoso. Olha só, corajoso. O que significa coragem? É uma moral forte perante o perigo, os riscos. Bravura, intrepidez. Coragem. Firmeza de espírito para enfrentar uma situação emocional ou moralmente difícil. Então, o que é ser corajoso? Que é aquilo que o Senhor falou para Josué. Ter firmeza de espírito, sabe? É apresentar-se forte na hora da angústia, na hora da dificuldade. Querido, e hoje,
Hoje, assim, nós temos vários estudos que mostram como que a nossa mente funciona, como que o nosso cérebro funciona. Nós temos vários estudos na área da neurolinguística que mostram coisas interessantíssimas. Nessa época que não tinha, mas quando a gente pega a forma como Deus trabalha com o homem, Deus sabe como que é o funcionamento da nossa mente. E Ele direciona as coisas dentro do funcionamento da nossa mente. Queridos, nós conseguimos escolher com que postura que vamos enfrentar situações da vida. Você sabia disso? Às vezes a gente acha assim, acontece algo na nossa vida, uma coisa muito triste, uma coisa muito difícil na nossa vida. Tem pessoas que acreditam que aí a pessoa fica destruída, fica mal, chora, vai assim, se sente derrotada, a pior pessoa do mundo, não tem jeito para ela e tal. E muitas vezes nós acreditamos que não tem como você ter domínio sobre isso. Na verdade, nós fomos treinados desta forma desde a infância, para acreditar que não tem como você ter domínio sobre o seu pensamento, sobre os seus sentimentos. E na verdade, querido, Deus nos deu essa capacidade. Nós temos esse poder dentro de nós. E hoje, até mesmo os estudos da neurolinguística mostram isso. A forma como você se posiciona, você consegue posicionar a sua mente de uma maneira derrotada ou de uma maneira vitoriosa. Sabia? Você consegue posicionar. Você consegue declarar, não, eu vou me posicionar assim. Eu não vou ficar chorando e morrendo por essa situação. Querido, depois que eu aprendi isso, quando acontece algum problema na minha vida no dia a dia, eu falo para mim mesma, eu falo assim, não vai roubar a minha paz e nem a minha energia. Porque eu tenho coisas mais importantes para me preocupar. Eu falo isso para mim mesma. Queridos, e aí eu me posiciono daquela forma. Eu não permito que aquilo roube, eu não permito que aquele pensamento fique me derrubando, me destruindo. Se eu vou deitar, eu foco a minha mente no Senhor, eu foco nas promessas. Tá difícil, aconteceu alguma coisa assim que é totalmente contrária a tudo que Deus me prometeu. Eu digo assim, mas eu decidi que eu vou crer e pronto. Aí se vem a dúvida, na nossa mente vem a dúvida, mas e se não acontecer? Eu mesmo respondo, eu decidi que eu vou crer e pronto. Não tem essa oportunidade para o não. E ali, querido, eu vou trabalhando a minha mente. E ali eu olho para a palavra. Eu olho para o que a palavra diz a respeito daquilo. Eu olho para as promessas da palavra. E querido, a coisa mais poderosa é a palavra. Então naquele momento assim que você sente que ficou difícil, que você está começando a abater, a perder as forças, você pega a palavra e começa, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. E aí você começa a declarar, sabe, a palavra, quem o Senhor é. Queridos, esses dias eu tive uma experiência, eu passei por uma situação difícil. E assim, eu estava um pouco angustiada de alma com aquilo. E eu comecei a orar, queridos, e eu olhei assim na minha oração, eu falei, Pai, eu sei quem o Senhor é. E aí eu comecei a fazer esse tipo de declaração em voz alta na minha oração, dizendo, eu sei quem o Senhor é. Que Tu és um Deus glorioso, maravilhoso, que Tu és poderoso, que eu não tenho que temer, que eu estou escondida debaixo das Tuas mãos. Querida, e ali eu estava orando e dizendo, Senhor,
Eu não vou temer e nem me preocupar, porque eu sei quem o Senhor é. Querido, no meu coração havia angústia, havia medo. Mas eu decidi me posicionar e eu disse: não, eu sei o Deus em quem eu tenho crido. Olha, eu posso até ter, na hora da angústia e da dificuldade, eu posso até ter dificuldade. Só que, o que eu faço? Eu olho para o espelho. Se eu olhar para mim mesmo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou achar que não tem jeito mesmo, que não dá, que está difícil, que é melhor desistir. Mas eu olho para o meu espelho. E o meu espelho me diz exatamente, ele me posiciona. Ele me diz qual é o meu lugar. E sabe o que o meu espelho me diz? Que eu estou assentada junto com Cristo nas regiões celestiais. O meu espelho fala isso para mim. Querido, deixa eu te lembrar uma coisa. O Senhor Jesus, quando Ele terminou todo o trabalho dele, Ele descansou. Porque até então Ele estava como sacerdote. Você sabe como que os sacerdotes ficavam no templo no Antigo Testamento? Tinha uma mesa que era a mesa ali do trabalho deles, das coisas que eles faziam, não havia cadeira. Então os sacerdotes, eles trabalhavam em turnos, e no período do turno deles, eles nunca sentavam, eles nunca descansavam, eles não podiam se assentar e nem tinha lugar para sentar. As velas ali do propiciatório, elas não podiam se apagar, não podia faltar o azeite, então eles ficavam ali em pé. O Senhor Jesus é o nosso sacerdote maior. Querida, e a palavra diz que quando ele terminou tudo o que ele tinha que fazer, o que ele fez? Ele subiu e se assentou aonde? À destra de Deus. Ele descansou. Ele descansou porque ele tinha feito tudo o que ele tinha que fazer por nós. E ele está lá sentado à destra de Deus, numa posição de descanso, porque a obra já foi consumada. E onde é que você está? A palavra diz: nós estamos assentados juntamente com Cristo. Isso é o que o meu espelho me diz, querido. Então, quando eu estou angustiada, quando eu estou com medo, quando eu estou preocupada, quando as coisas não saem do jeito que eu esperava, eu olho para o meu espelho e ele me diz exatamente qual que é a minha posição. E aí sabe o que eu faço? Eu volto para o meu descanso. Eu volto para o meu descanso. O espelho me faz voltar para o meu descanso. O espelho me posiciona e me mostra qual é o meu lugar. Querido, muitas vezes nós estamos vivendo como mendigos. Muitas vezes, querido, nós estamos vivendo na miséria. Miséria espiritual. Miséria em vários aspectos. Não estou falando aqui simplesmente de dinheiro. Embora a miséria financeira também ela também mostra que alguma coisa na vida espiritual não está bem, que precisa ser visto isso. Porque o nosso Deus é Deus de abundância. Então, se estamos vivendo numa situação de miséria, de dificuldade, precisamos olhar para o espelho e perguntar: Senhor, me mostra, me ajuda. Porque o Senhor, nosso Deus, é Deus de abundância. Amém? Se você está conectado com Ele, querido, Ele tem que entrar em todas as áreas da sua vida.
todas. Ele tem que entrar no seu casamento. Ele tem que entrar na sua maternidade. Você que é mãe, você que é pai, ele tem que entrar na sua paternidade. Você que é casado, ele tem que entrar na sua intimidade sexual. Se a intimidade sexual não está boa, querido, você precisa perguntar para Deus o que está acontecendo. Porque Ele criou a intimidade sexual. Ele que criou para ser boa, para ser prazerosa, para ser um momento muito especial para o casal. Ele fez assim. Então, querido, se a sua saúde física não vai bem, olha para o espelho. Porque Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Querida, em tudo, em tudo, em tudo, Ele tem uma resposta. Para tudo. E Ele precisa estar em tudo o que você faz. Quem é o maior engenheiro do universo? É Ele. Quem é o melhor mecânico? É Ele. Quem é o melhor cozinheiro? Querido, quem que criou todos os alimentos do planeta Terra? Foi Ele. Quem é o médico dos médicos? Quem é o Senhor dos senhores? Querida, Ele tem resposta para tudo na sua vida. Se tiver um problema no seu trabalho, que você não está sabendo lidar com ele, que você não consegue lidar com ele, que está difícil para você, pergunta para Ele. Olha para o espelho. Ele entende disso melhor do que você. Ele entende de tudo. Se está difícil vender, pergunta para Ele: Pai, como eu faço para vender? Nós fazemos tudo pela fé. Tudo, querido. Tudo na nossa vida é pela fé. Então, olha só. O Senhor, Ele falou com Josué: seja forte, seja corajoso. O Senhor estava falando com Josué sobre uma atitude de mente que ele precisa ter. Querido, nós precisamos ter um posicionamento mental que nos aproxime de Deus. Onde tem carniça, tem moscas, não é assim? Tem urubu, não é? O nosso pensamento, ele atrai coisas no mundo espiritual. O posicionamento mental que nós assumimos diante da vida, ele atrai. Ou ele vai atrair as coisas do céu, ou ele vai atrair as moscas do inferno. Querido, se você vive repetindo: eu sou um derrotado, minha vida não vai para frente, eu não nasci para ter família, e coisas desse tipo, você está atraindo as moscas do inferno para a sua vida, e elas vão vir. Elas vão vir. Então o Senhor está aqui falando com Josué de um posicionamento mental que ele precisava ter para ir para a guerra. A outra coisa, querido, terceira coisa que ele fala com ele aqui. Deixa eu pegar aqui de novo o texto. Aleluias. No versículo 7. Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. E ele diz assim: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nela. Quando? De dia e? O que quer dizer? Em todo tempo. Em todo tempo. Mas olha que interessante, que primeiro ele fala assim: não se aparte da tua boca, e antes medita nela. Então, primeiro, querido, a palavra ela precisa estar na sua boca. O que está saindo da sua boca?
que está saindo? Querido, você precisa se treinar para que saia da sua boca a palavra. Quando alguém perguntar assim, irmão, como é que tá as coisas lá na empresa? Aí você fala, não, irmão, tá ruim demais. Ó, não, eu tô querendo fechar aquela empresa, eu não aguento mais. Muda! Fala para ele assim, irmão, eu estou rompendo em fé, eu creio que o Senhor vai me honrar naquela empresa. Eu creio que eu vou ver os frutos do meu trabalho ali. Querido, às vezes no nosso coração não é isso que a gente quer dizer. Mas ainda que não seja o que você quer dizer, você fala mesmo assim. Ainda que você esteja com medo, com incerteza, sabe por quê? Porque quando você fala, não é que você está mentindo. Você está falando a realidade do céu, você está falando a linguagem do céu. E a linguagem do céu é diferente da linguagem da terra. É diferente da linguagem do pecado. Então você tem que escolher qual linguagem você vai usar. Escolha a linguagem que você vai usar. Se você escolher, querido, que é a palavra, como o Senhor disse para Josué, que não se aparte da tua boca a palavra. Então você aplica ela em tudo na sua vida. Vai fluir, eu vou romper. Querido, e tem que fluir mesmo. Você é filho de Deus, tem que fluir. Sabe, isso é posicionamento de fé. Talvez você fale assim, não, mas eu já estou tão desanimado, eu não acredito que vai fluir. Não acreditar que vai fluir é a mente humana. Profetizar que vai fluir é a mente de Deus. Porque deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que alguma coisa para Deus não flui? Você consegue pensar em alguma coisa assim que você fala, não, isso aqui para Deus flui não? Então tem que fluir. Se não for de um jeito, vai ser de outro. Se não for para a esquerda, vai ser para a direita. Mas que vai fluir, vai. E nós precisamos viver desta forma, com este posicionamento mental. A outra coisa que o Senhor diz para Josué, medita, medita. Olha só, meditação, ela não é o que muitas vezes assim tem sido mostrado em até algumas seitas e religiões, né? Porque tem algumas seitas que mostram a meditação assim como uma ação de esvaziar a mente, né? Aí você fica lá, esvaziando a sua mente. Não, a meditação no reino não é isso. No reino a meditação é encher a mente. Encher a mente da palavra. A meditação é você ser proativo. O que é você ser proativo? É você se colocar naquela posição, querido, de que você só aceita na sua mente o pensamento que vem de Deus. E você se coloca numa posição assim, é compatível com o reino? É compatível com o céu? É compatível com Deus? Não é? Não serve para mim. Às vezes, querido, o nosso cérebro, ele quer ir para aquele lugar de todo jeito. Ele quer ir. Eu falo assim, como eu tive depressão, eu descobri que quando a pessoa tem depressão, e depois eu até li alguma coisa sobre isso, o que acontece? Ela cria caminhos muito curtos, que leva ela para ansiedade, para angústia, para tudo isso. Então, alguma coisa que acontece na vida dela, que sai um pouco do equilíbrio, o primeiro lugar para onde o cérebro dela vai, de uma maneira muito rápida, às vezes em questão de segundos, é para o lugar da depressão, da angústia, da ansiedade. E aí, queridos, o que é ter uma mente proativa nesse sentido, de meditar? É refazer os caminhos. Talvez o seu cérebro vai direto para o lugar da angústia, para o lugar do medo, para o lugar da decepção. Se você tem um histórico na sua vida de decepção, talvez você, em fases críticas da sua vida, na sua infância, na sua adolescência,
Você sofreu decepções muito grandes com pessoas que eram pessoas assim muito importantes na sua vida. Seu pai, sua mãe, pessoas que exerciam uma autoridade sobre a sua vida, talvez um líder, um pastor. E aí você sofreu uma decepção muito grande. Quando acontece alguma situação nos lugares que você está, que desequilibra um pouco, que alguém erra com você, o que o nosso cérebro faz? Em questão de segundos, ele refaz aquele caminho da decepção e ele está lá. E às vezes quem está de fora não entende, fala, nossa, mas nem foi tão grave assim para fulano estar tão decepcionado assim. Dá para relevar. Só que acontece o seguinte, o seu cérebro já aprendeu o caminho é bem curto. Nosso cérebro funciona assim. E aí, queridos, o que nós precisamos fazer? Refazer os caminhos, agir proativamente. E esses caminhos nós precisamos refazê-los através da palavra. Quanto mais a palavra entra, quanto mais os pensamentos de Deus entram na nossa mente, mais nós vamos refazendo os caminhos. E aí as coisas que antes nos oprimiam, nos decepcionavam, nos deixavam ansiosos, nos deixavam com aquela sensação de derrota ou de tristeza, ou até mesmo aquele distanciamento de Deus, porque, decepcionei a Deus, Deus não vai mais querer se relacionar comigo. Aí você começa a olhar para a palavra e se encher da palavra e dos pensamentos de Deus. E você vai criando outros caminhos na sua mente. E você começa a criar novas soluções na sua mente. Então, quando aquela situação acontece na sua vida, chega no início, querido, você tem que brigar mesmo. Você tem que se posicionar como um leão. Você tem que brigar. E é interessante que o significado dessa palavra meditação, um dos significados que ela tem no grego é rosnar. Sabia? Rosnar, como um leão diante da presa. E quando a gente está no início desse processo, a gente tem que rosnar como um leão mesmo. A gente tem que se posicionar. E a gente tem que refazer os caminhos da nossa mente. Querido, agora pensa uma coisa. Muitas vezes nós ficamos todos os dias 1 hora na frente da novela e lemos 5 minutos de Bíblia. Assistimos todos os noticiários com todas aquelas notícias horríveis, só lixo, lixo, lixo. 5 minutos de Bíblia. O que vai ser os caminhos que o seu cérebro vai construir? Em que padrões esses caminhos estarão focados? É naquilo que você vê, é naquilo que você ouve. E o Senhor, Ele já sabe disso, Ele sabe como que o nosso cérebro funciona. E por isso Ele sempre diz, você pega toda a Bíblia e diz, olha, foca na palavra, se esforça. Olha o que o Senhor diz depois de tudo. O Senhor diz para ele assim, Josué, se esforça para fazer. Depois de colocar a palavra na sua boca, depois de meditar nela, você faz o quê? Se esforça. Foca para fazer tudo o que está escrito ali. Querido, então, nós precisamos entender que tem uma parte que é nossa. Amém? Tem uma parte que é nossa. Essa disposição, esse ir. Agora eu te falo uma coisa. Se você dispor o seu coração, você falar assim, não, eu assisto 2 horas de novela todo dia, eu assisto 1 hora, eu vou parar de assistir a novela, e nesse tempo eu vou adorar, eu vou ler a palavra. Querido, a outra parte quem faz é o Espírito Santo. Porque um homem comum, quando ele abre a Bíblia, ele lê, aquilo ali não muda a vida dele, aquilo ali não, sabe, não faz diferença para ele. Uma pessoa que
pega assim como um livro qualquer, como pega um livro de literatura para ler. Mas quando nós pegamos para encontrar a vida de Deus ali, nós falamos isso semana passada, que a palavra, ela contém o sopro de Deus, a vida de Deus está dentro da palavra. Querido, essa outra parte é o Espírito Santo. Ele vai trazer revelação, ele vai encher o seu coração, ele vai colocar fome e sede em você, ele vai fazer tudo o que precisa fazer. Mas tem coisas que nós precisamos resolver e decidir na nossa vida. Se você, querido, decidir que vai continuar deixando a sua mente, os seus pensamentos ser levado pelas emoções que governaram você desde a infância, pelas dores que vêm te acompanhando desde a infância, se você, querido, tomar a decisão que você vai permitir isso, você vai viver dessa forma. Olha só, é muito interessante. Querido, é muito interessante o que o Senhor diz para Josué no final de tudo isso. O Senhor fala assim: então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. O Senhor está falando para ele assim: Josué, se você fizer dessa forma, você fará o seu caminho prosperar. Você será bem sucedido naquilo que você fizer. Então veja isso, querido. Deus coloca em Josué a responsabilidade. Deus fala: olha, eu estou te ensinando qual que é o caminho, por onde você vai, o que te faz prosperar. Se você quiser romper, se você quiser ser bem sucedido, esse aqui é o caminho, anda por ele. Percebe? Querido, muitas vezes nós jogamos a responsabilidade para Deus. E Deus o tempo todo nos chama para o compromisso e para a responsabilidade. Então muitas vezes nós queremos assim: Deus, se Deus quiser eu vou prosperar, se Ele não quiser eu não vou. Se Deus quiser. Querido, Deus quer. Deus já foi assim no limite do limite por nós em tudo. Ele já mostrou qual é o caminho, ele te deu passo a passo. Falou: filho, vem cá. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Anda. Anda aqui que você vai prosperar. Não tem essa de você falar se eu não estou prosperando é porque Deus não quer. Não existe isso não, querido. Se você não está prosperando, você precisa olhar para a sua vida e falar: Deus, começa a olhar para o espelho. Começa a olhar para o espelho. Deixa a glória dele te encher. Deixa ele te limpar. Deixa ele te curar. Deixa ele te sarar. Deixa ele libertar as cadeias que estão dentro de você, que estão prendendo a tua vida, que estão te impedindo de prosperar. Não é você falar: é porque Deus não quer. Não é você jogar a responsabilidade para Deus. É você olhar para Ele. É você olhar para o espelho. Querido, para encerrar, eu queria trazer uma frase aqui que eu peguei de um pregador que eu gosto muito de ouvir. O nome dele é Bill Johnson. E ele diz assim: quando nós temos o padrão mental correto, ou seja, uma mente restaurada, nós trazemos o céu para a terra. Amém? Pensa nisso. Você com uma mente restaurada, você com o padrão mental correto, de acordo com a palavra, você traz o céu para a terra. Querido, isso é motivador. Isso me faz querer a palavra.
E isso me faz desejar o Senhor. Isso me faz desejar aprender mais dele. Porque eu consigo trazer o céu para a terra quando a minha mente é transformada por ele. Amém? Vamos nos colocar de pé. Aleluias.